Vamos então para a convenção republicana, é a última noite dela, é o momento mais esperado, é tradicional, é o discurso do nomeado como candidato Donald Trump. Será o primeiro pronunciamento dele, ele deu entrevistas, mas é o primeiro pronunciamento formal desde que foi vítima de um atentado. Isto aconteceu no último sábado. Vamos então ao vivo a Milwaukee. Lá está o nosso repórter Marcelo Medeiros, ele está acompanhando a convenção. Boa noite, Marcelo. Olá, William, muito boa noite a todos que nos acompanham. O Donald Trump, ele chegou agora há pouco aqui à arena onde está sendo realizada a convenção. Ele veio acompanhado de praticamente toda a sua família, todos os seus filhos, com um detalhe curioso que a sua esposa, Melania Trump, e também seu filho mais novo, Barron, não vieram, ainda não estão aqui. A presença deles era esperada, tinha sido confirmada, mas por enquanto eles ainda não apareceram, não se sabe se irão vir realmente ou não. E esse discurso de Donald Trump realmente é bastante aguardado. E nós já temos alguns detalhes de como ele será realizado. Trump irá subir ao palco e logo na sequência irão trazer para o palco a jaqueta e o capacete do bombeiro que morreu no final de semana no atentado contra Donald Trump. Será feita uma homenagem a ele. E logo na sequência, Trump deve começar o seu discurso justamente dando detalhes de como que foi este atentado. Será a primeira vez que ele irá falar publicamente sobre o que ocorreu e deve contar realmente em detalhes sobre o seu ponto de vista, como que foi que ele passou por esta situação. A expectativa, a tentativa é que realmente seja um momento bastante emocionante aqui. E ele também deve aproveitar para falar que ele está vivo por causa de uma intervenção divina e mostrar que por isso é necessário realmente que ele continue nessa corrida e que ele seja eleito o presidente dos Estados Unidos. É algo até que tem sido falado aqui. Ontem, por exemplo, o seu filho, Donald Trump Jr., no seu discurso, ele também falou a mesma coisa. Falou que o pai dele só está vivo por causa de uma intervenção divina e que deve ter algum motivo por trás disso. Então, assim, algo que vem sido falado ao longo de toda essa semana e também, então, esperamos isso nesse discurso de Donald Trump. Um outro detalhe que nós sabemos também é que ele não irá citar o nome de Joe Biden. Ele deve fazer críticas ao governo americano, mas não citar nominalmente Joe Biden. Isso ficou a cargo de outras pessoas ao longo da semana, principalmente ontem o candidato a vice em sua chapa, J.D. Vance, também criticou nominalmente Joe Biden, por isso não é esperado que Trump faça isto nesta noite. William? Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Milwaukee. Esse aspecto dramático da corrida eleitoral americana, o atentado, e agora vem as primeiras palavras formais do candidato republicano Donald Trump a um novo mandato. A gente tem um outro lado extraordinariamente dramático também, que é o lado democrata. Uma fonte ouvida pela CNN americana disse que Joe Biden ele está isolado em casa por causa da Covid. Ele está, aspas, em estado contemplativo, aspas, em meio a uma pressão muito grande, crescente, dentro da corrente democrata para desistir da reeleição. Funcionários que trabalham com Biden na Casa Branca acreditam sim que é possível que ele desista da candidatura, mas são conversas off the records, nada oficial. De Nova York, então, ao vivo, nossa correspondente Mariana Giangiacomo com as últimas informações. Boa noite, Mariana. Oi, Vac, boa noite a todos. Vac, fontes disseram à CNN que Joe Biden nunca esteve tão isolado, isso tanto literal quanto figurativamente, né? Porque, claro, ele está isolado por causa da Covid-19, mas também cada vez mais isolado dentro do próprio partido, com a pressão crescente para que ele desista da candidatura e ceda espaço para um outro nome. Joe Biden estaria passando esse tempo agora na casa dele em Delaware, refletindo sobre a candidatura, analisando números de pesquisas e também de doações de campanha. E, segundo essas fontes disseram à CNN, ele tem sofrido a pressão de nomes influentes dentro do partido, como o da ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, para desistir dessa candidatura. Nancy Pelosi teria dito em uma ligação a Joe Biden que as pesquisas mostram que ele não tem condições de derrotar Donald Trump em novembro. E essas fontes também disseram que ele ficou numa postura bastante defensiva nessa ligação, dizendo para Nancy Pelosi que algumas
pesquisas mostram, sim, ele com condições de derrotar Donald Trump. Apesar disso, para alguns aliados mais próximos, para alguns conselheiros de campanha, Joe Biden tem parecido um pouco mais aberto à ideia de desistir, um pouco mais receptivo. Ele antes dizia: Kamala Harris não tem condições de derrotar Donald Trump, e agora já começa a perguntar para esses aliados mais próximos: mas vocês acham que Kamala Harris teria condições de derrotar Trump? Então, uma mudança ali na postura dele, claro, né? Não há nada certo de que se ele desistir, Kamala Harris vai ser a indicada, mas como ela é a vice-presidente, claro, e é o primeiro nome que vem à cabeça de muita gente, né? Agora, que as pesquisas realmente mostram uma situação preocupante para Joe Biden. Queria só citar aqui essa pesquisa que saiu hoje da CBS News e do YouGov, mostrando que Donald Trump teria 52% das intenções de voto entre os eleitores cadastrados no país, contra 47% das intenções de voto para Joe Biden. Uma pesquisa feita agora, depois do atentado a Donald Trump, entre terça e quinta-feira. Essa mesma pesquisa mostra um cenário hipotético de um confronto entre Kamala Harris e Donald Trump, e nesse cenário Trump ainda venceria, mas com uma distância menor. Então a pesquisa mostra ali Kamala Harris com 48% das intenções de voto e Trump com 51%. Vac. Obrigado, Mariana. Boa noite para você aí em Nova York. É hora de eu apresentar os participantes agora que estão conosco na roda, começando lá por Washington, por Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisa de Opinião Ipsos. Clifford, muito obrigado pela disposição de participar do nosso programa diário. Meu boa noite a você aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Está ótimo. E nosso analista sênior de internacional, lá da Europa, de Portugal, Américo Martins. De novo, imenso prazer ter você conosco aqui, Américo, apesar da grande diferença de fuso horário aí para onde você está. Caio comigo aqui também, nosso apaixonado por política. Clifford, começando por você. A gente, talvez, todos nós, jornalistas, tomados por todos esses dramas em torno da corrida eleitoral americana, tivéssemos esperado movimentos mais acentuados das pesquisas de opinião e eleitorais do que a gente tem lido. Ou estamos equivocados? Não, esses eventos são grandes eventos. A tentativa, por um lado, o debate, o desempenho do Biden, que era muito ruim mesmo, todas as pesquisas, inclusive nossa pesquisa mostra isso, mas do ponto de vista de intenção de voto, leva tempo. Não, a pessoa comum, o povão, vamos dizer, não está prestando atenção em todos os detalhes como a gente. Então, normalmente, esse tipo de eventos tem efeito, mas leva tempo. Eu falaria que as pesquisas estão começando, como vocês notaram, estão começando a mostrar essa mudança, nossa pesquisa, inclusive. Eu estou esperando para a semana que vem, depois da convenção republicana, e vem sendo um grande evento mesmo, eu acredito que vai ter um impacto diferenciado nas pesquisas. Américo Martins, você tem acompanhado essa questão, principalmente a terrível, difícil decisão dos democratas, de quem eu estou falando agora nesse momento. A gente vai logo mais falar também dos republicanos especificamente, Américo. Os sinais indicam que a profunda divisão dentro dos democratas começa a ser superada pelo profundo desespero de fazer o Biden desistir. Sem dúvida, Vac, se os democratas acreditam, como dizem, que o Trump é tão perigoso para a democracia, para a economia, para a estabilidade dos Estados Unidos, os democratas já deveriam estar agindo de forma mais rápida. O problema que eles têm é que não há um candidato óbvio para superar e substituir o Joe Biden. A Kamala Harris seria esse nome, mas ela também, as pesquisas mostram, como a Mariana acabou de nos contar, mostram que ela também perderia para o Donald Trump. Então, a escolha dentro dos democratas não é fácil, fora que o Joe Biden é um político muito teimoso, muito arraigado ali às coisas que ele acredita. E ele acredita que ele seria o único a vencer o Donald Trump. Isso apesar de todas as evidências que estão ficando cada dia mais claras de que vai ser muito, mas muito difícil que ele derrote o ex-presidente americano nas urnas. Ele está perdendo espaço, como a gente tem mostrado aqui na CNN, dia a dia. As
últimas pesquisas mostram que ele perdeu espaço em 12 estados norte-americanos, não só nos estados pêndulo, que vão decidir a eleição, mas também em outros estados onde ele tinha ganho em 2020. Então a situação dos democratas é dramática. Eu gostei muito da palavra que você usou, porque a gente estamos acompanhando aqui eventos que são realmente espetaculares, são muito fora da curva em qualquer disputa política, e estamos falando do país, a mais forte economia, a mais forte potência militar do mundo, um principal país, a principal nação do mundo. Caio, o apaixonado pela política, teimosia é uma boa qualidade ou é um terrível defeito numa hora dessas? Não, depende muito da situação, né? Não, mas estou pegando essa situação. Não, essa situação é muito complicada, porque a candidatura do Biden, assim como qualquer decisão que soa como unilateral e personalíssima de uma liderança política, ela nunca é só dela. Ela nunca é só uma decisão isolada. Isso vai... Eu tento buscar semelhanças ao que o Biden está vivendo com outras questões até muito menores do que isso, que vivemos aqui no Brasil. Por exemplo, no primeiro semestre tinha lá a ministra do Lula, a Daniela, lá, que ela não queria sair. Só que ela acabou sendo saída. E é esse processo que está em curso lá. Porque a candidatura do Biden não é do Biden, é do Partido Democrata. Se o Partido Democrata tem a percepção de que ele não é o melhor candidato e que ele, uma vez eleito, ele nem vai conseguir talvez ser presidente por essas questões de saúde, a candidatura é do partido, né? Então, a teimosia, nesse caso, está atrapalhando o processo, ela não está beneficiando. Clifford, vamos jogar o nosso olhar agora para o lado republicano. Enquanto nós estamos aqui analisando a situação americana, a convenção nacional lá em Milwaukee está em andamento, uma expectativa muito grande em torno do que o Trump vai dizer. Mas eu queria usar a sua condição profissional de um homem de pesquisa e que coleta dados sobre as transformações no eleitorado americano para lhe fazer a seguinte pergunta, Clifford. Nessa convenção republicana, que tipo de sinal você percebeu por parte do Partido Republicano, dele ser capaz de conquistar diversos eleitorados que até aqui nós achávamos que não seria possível os republicanos conseguir esse feito? Eu acho que eles estão muito mais organizados do que 4 anos atrás, 8 anos atrás. Obviamente, o discurso principal é tomar de volta o país de mudanças sociais que são, são preocupantes para uma grande parte da população. Um país que está se tornando menos branco, menos cristão, menos, vamos dizer, como os Estados Unidos era. Esse é o discurso principal. Mas tem um segundo discurso sobre inflação, sobre o trabalhador que foi perdido, que é muito importante, porque esse discurso é voltado para aqueles segmentos normalmente democráticos. Eu acho que J.D. Vance, o vice, ele falou bastante sobre isso, ele representa esse segmento, ele tem credibilidade falando sobre isso. Eu acho que os republicanos, de forma geral, nessa competição, estão sendo eficazes nesse tipo de mensagem. Américo, deixa eu aproveitar a sua posição nesse balcão de observação que você tem a partir da Europa. A gente viu uma sucessão de eleições na Europa, nas quais quem está no governo tem sofrido. E não importa, a gente vê às vezes ponteiro ir para um lado, ponteiro ir para o outro. Biden será vítima disso? Ou quem esteja no lugar dele? Também será vítima disso. Sim, exato. Eu acho que também você faz uma excelente observação, Vac, porque a contestação do eleitorado vem crescendo muito nas grandes democracias ao redor do mundo. E isso vai acabar se transformando nesse voto de protesto, uma espécie de voto de protesto, né? No caso dos Estados Unidos, um pouco diferente, porque o Donald Trump já foi o presidente. Então, os americanos têm ali como comparar como foi
a administração Trump, como foi a administração, ou está sendo a administração do Joe Biden, que está sofrendo, inclusive, com essas dificuldades todas dele e do próprio Partido Democrata. Mas a gente vê aí uma contestação muito grande do eleitorado em vários lugares do mundo, nessas grandes democracias, na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque uma boa parte do eleitorado acha que não melhorou de vida, muito pelo contrário. Apesar da globalização ter, de fato, diminuído as distâncias entre os países, ter promovido ali uma ascensão social de grupos muito grandes ao redor do mundo, esses países que são países mais ricos, mais privilegiados, os eleitores sentem que eles estão, na verdade, perdendo, que eles não têm mais os empregos diferenciados que eles tinham, não têm mais aquela estabilidade econômica que eles tinham. A gente tem visto também muita mudança econômica, o que acaba não favorecendo aí os partidos que estão no governo, porque, afinal de contas, o eleitor também gosta de estabilidade. Então, aí você vê esse voto de protesto se transformando ali, às vezes, votando na extrema-direita, como aconteceu na França e no Parlamento Europeu, às vezes votando num candidato mais de centro-esquerda, que estava na oposição, como é o caso do Reino Unido, onde Sir Keir Starmer virou o primeiro-ministro, e nos Estados Unidos, onde você pode comparar os dois governos, existe essa impressão de que o governo do Joe Biden foi muito ruim do ponto de vista econômico, o que não é totalmente verdade, mas é como as pessoas se sentem. E, no final das contas, isso ajuda muito, especialmente com esse eleitor, o trabalhador, o operário, como disse o Clifton agora há pouco. Isso tem uma ressonância muito grande com esse eleitorado. Então, a gente vê ali um descontentamento muito grande do eleitor, que acaba favorecendo muito a oposição. Clifford, por último, para a gente encerrar a nossa análise agora, uma pergunta um pouco mais abrangente, até com um caráter um pouco sociológico, Clifford, aproveitando a sua experiência como analista de dados. Você detecta no seu trabalho em pesquisa de opinião, sim ou não, alguma possibilidade de que esse grau de divisão da sociedade americana seja de alguma forma superado, ou ao contrário, você detecta uma sociedade que está se partindo na costura dela, na capacidade das pessoas concordarem com o país que elas querem, na capacidade das pessoas enxergarem os fatos de maneira divergente, porém reconhecer que fatos são fatos? No curto prazo, eu não estou vendo isso como tem uma solução, sabe, para resolver essa questão de polarização e divisão. É uma questão social, que os fatores principais são sociodemográficos. Como eu falei, tipo, você tem um país que é cada vez menos branco e está criando, sabe, clivagens, sabe, na sociedade nesse momento. Eu normalmente falo que é uma espécie de problema que vai levar uma geração, ou seja, a vida profissional da gente para se resolver. Mas no curto prazo, não. Minha expectativa é incerteza, problema de governança, inabilidade de chegar em consenso de forma geral. Caio, então, por último, a sua geração vai cobrir só divisões? William, acho muito difícil. Traz para nós a tua experiência de repórter político. Não, a experiência de repórter político é que as populações, de uma maneira geral, elas querem respostas imediatas, de alguma maneira muito insufladas por redes sociais, pela digitalização da política, por um estado de campanha permanente que as redes sociais acabam fazendo, né, incutindo nas pessoas e nos eleitorados, seja do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. E as respostas fáceis, as respostas rápidas nem sempre são as melhores, né? Muitas vezes os problemas complexos exigem respostas demoradas, mas o eleitorado se cansa. E então, você abre espaço para aventura, você abre espaço para quem vende as soluções fáceis, porque elas estão inseridas numa sociedade digital. Não sou otimista, William. É daqui para pior. Bom, eu sou repórter velho, aí eu vou ficar quieto. Não vai melhorar.